Pode passar o tempo que for, mas uma pergunta sempre aparece em todos os cantos da internet. Por que o Kiko não aparece no restaurante da Dona Florinda? Não sei. Se você é formado em Vila do Chaves Logia, você já sabe muito bem que o Carlos Villagrán, que interpretou o Kiko, já tinha saído do elenco antes desse cenário aparecer. Mas e se o Carlos nunca tivesse saído do elenco de Chaves? Ele participaria de quais histórias? O que aconteceria na Vila do Chaves? O restaurante apareceria? Ele participaria de episódios no restaurante? Tem muita coisa. Então descubra com quantas xícaras de café se tem um papo novo e vem com a gente. Logo no comecinho de 1979, quando toda a produção estava empolgada, se preparando para gravar novos episódios de Chaves e Chapolin, aparece uma bomba. 10 dias antes do primeiro episódio de 79 ir ao ar, Carlos Villagrán anuncia sua saída do elenco. Está na hora de partir. O ator comunicou a sua saída em 19 de janeiro e no dia 29 daquele mesmo mês foi ao ar Vamos ao Cinema. E aqui já começa o nosso exercício de imaginação. E se o Kiko tivesse atuado nessa história? Vamos pensar que ele saiu 10 dias antes. Então, provavelmente, esse roteiro foi concebido pensando no Kiko ali naquela história. O Kiko deveria estar no cinema, se não tivesse pedido demissão, é claro. Provavelmente aconteceram algumas adaptações meio em cima da hora, tô teorizando aqui, é claro, por conta das datas. Mas de qualquer forma, seja como for, vamos lembrar que Vamos ao Cinema nada mais é que uma divulgação do filme El Chanfle, e nesse filme o Villagrán participa. É demasiado, Valentino. Não nego tu calidad de jugador, rendimiento, pero 20,000 pesos de aumento. Por favor, pon los pies en el suelo. Perdão? E eu super imagino um roteiro envolvendo o Kiko na história, com alguma fala tipo, nossa, você tem que ver, tem um jogador de futebol que é igualzinho ao Kiko. Meio o que a gente já viu com o Seu Madruga, né? E sabe, também nesse filme tem um homem, um treinador que é com a sua cara idêntica. Um artista igualzinho a mim. Ele tinha uma cara de chimpanzé reumático. Por um lado, poderia ter a Dona Florinda meio que feliz, porque ele se parece com um cara que é, de certa forma, o galã do filme, bonitão. Por outro lado, ele faz umas coisas bem tapadas no filme. Então teria argumento tanto para as crianças zoarem, quanto para a Dona Florinda ficar encantada com seu tesouro. E no caso do Bochechudo ir ao cinema com toda a turma, dá para imaginar como ele ficaria com aquelas observações do Chaves, né? Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Bastava apenas um sinal para que a gente ouvisse um. Ai, cale-se, você me deixa louca! Outra novidade que chega junto da temporada é a sua abertura em stop motion. El Chavo, interpretado por el super comediante Chespirito. Nessa vinheta, todos os personagens recebem versões feitas de massinha de modelar nesse esquema super bonitinho. E quando eu digo todos os personagens, é porque o Kiko também estava na jogada. Além disso, numa revista em quadrinhos publicada na época com esses moldes, Kiko participa ativamente das histórias. Porque embora o Villagrán tivesse saído da série, a propriedade intelectual do Kiko pertencia ao Chespirito. Então ele podia usar o personagem numa boa. E na série podemos perceber que os roteiros não desapegam total do garoto. No episódio É Duro Ser Eletricista, suas falas vão para Pops. Então, o quê? Esgotado. Então não fazer exercício? Lembrando que esse diálogo já vinha de 75. Esse número já o quê? Já se esgotou. De tanto fazer exercício? E de 75 também é essa constatação no mínimo curiosa. É que eu somente como em aparelhos de porcelana. Ouviu o que o Kiko disse? Que come em aparelhos sanitários. Que lá em 79 é feita pela Pops. Eu como somente em pratos de porcelana. Com isso, a Pops come em aparelhos sanitários. Então dá pra gente imaginar que não teriam essas alterações nas regravações, né? A fala do Kiko não ficaria com Pops, Nhonho ou quem quer que seja. O papel ali ficaria com o Bochechudo mesmo, como sempre. Mas e no caso de roteiros que até então eram inéditos, material
como o caso do Hector Bonilha. Por favor, vai. Não. Vai. Para ser muito sincero, é difícil imaginar como o garoto se encaixaria numa história que é tão bem amarradinha, mas eu consigo facilmente pensar que ele trocaria a imagem de Papi, não mais agora sendo pro Júlio Tavares, mas abraçando o Hector Bonilha e falando, vou ganhar um Papi novo e além de tudo um astro das novelas. Sim, te perdoo. Do mesmo modo, temos O Dia da Criança, uma frase de efeito que casaria super bem com ele. Minha mãe me mima. Agora, quando a gente pensa no restaurante da Dona Florinda, é um pouco mais complexo, porque tem uma relação de causa e efeito aqui. Um dos principais motivos para o restaurante surgir no seriado é para dar mais funções à Dona Florinda, já que sem o seu filho e sem o seu Madruga, ela perdeu totalmente a sua função ali na série. Mas pensando numa realidade paralela aqui, uma situação alternativa em que temos Kiko no elenco normal e mesmo assim o restaurante é criado, o que será que o garoto faria por lá? Será que ele seria o garçom? Bom, da forma que a Dona Florinda é tão zelosa e cuidadosa com ele, eu acho que não. Não se pode rebaixar e aceitar qualquer trabalho quando se é lá da alta. Por outro lado, será que o Kiko teria autonomia para dar ordens no local? Não necessariamente. Nas histórias que conhecemos, o Nhonho, que é filho do proprietário do lugar, não tem esse comportamento. Logo, não é seguro pensar que o Kiko sim teria. O que eu acho que dá para imaginar é que o Kiko poderia, em algum momento, colocar as asinhas de fora, começar a mandar aqui e ali, e no final ter meio que aquela moral, que é muito clássica de certos episódios de Chaves, vindo da Dona Florinda, ou do Professor Girafales, algo assim, de que ele não deveria se portar daquela forma, que ele não é o dono do lugar, que a sua mãe é a dona, que isso não daria autonomia para ele, sei lá, mandar o Chaves fazer certas coisas enquanto estivesse trabalhando por ali, algo do tipo. Eu acho que o principal é pensar que se tratam de crianças e o que elas mais gostariam de fazer por ali era desfrutar do espaço. Olha só, a única origem do conhecimento é a experiência. O mundo está cheio de pessoas. O que eu acho muito mais palpável de imaginar é o Kiko fazendo lição de casa por ali, assim como a gente viu ele fazendo em lugares aleatórios da vila. Quem descobriu a América? Não fui eu, não! Ou então que cuidasse do balcão, que recebesse os clientes com um sorriso espontâneo no rosto e com aquele humor que não é tão diferente assim da sua mamãe. Não entende que os clientes querem comer sem escândalos, sem barulho, sem... Agora, outro ponto que também funciona pra gente imaginar é Kiko e Jaiminho juntos. Na verdade, aqui estão seus churros, pode parar de imaginar. A sorte é que essas coisas só acontecem em Tangamandápio. Não tenho tanta certeza, Kiko. Esse encontro ocorreu somente na série animada de Chaves e, pra falar a verdade, os dois interagem muito pouco por ali. Mas como será que o Jaiminho trataria o Kiko? Como será que ele lidaria com o Bochechudo? Eu acho que de uma forma bem diferente do que ele lidou com Chaves. Como não lembro? Sim, ia rolar beliscão. Beleza, a gente focou bastante em Chaves, mas e como seria se o Carlos tivesse continuado nos episódios de Chaves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Aqui tem coisas que eu nunca analisei com calma, acho que eu nunca trouxe no canal e acredito que poucas pessoas perceberam. Mas na temporada de 79, sem o Carlos Villagrán, alguns de seus personagens ficaram a cargo de outros atores, como por exemplo o Rubem Aguirre. O caso mais escancarado e que a gente nunca percebeu é como tornar-se um herói. Ainda bem que é você. Como foi no tênis? Nele, o Rubem interpreta um cara de visão turva que decide se transformar em herói, contando para isso com a ajuda do Polegar Vermelho. Só que ele é todo bobão, desengonçado, enxerga mal. Quem te lembra? Pode ser que o Chapolin Colorado só venha ajudar os que verdadeiramente estejam em perigo, não acha? Você tem toda a razão. Eu tenho certeza absoluta que, se o Carlos estivesse no elenco, na altura da gravação desse episódio, esse personagem ia ficar a cargo dele. Mesmo porque temos alguns indícios que mostram que
Provavelmente existia uma versão mais antiga dessa história, de meados de 75, que se encontra perdida, e com a atuação do Carlos. E no quadro dos ladrões, penso que não seria muito diferente. Esse é ele! É o assaltante que assaltou na outra esquina! Vocês são os heróis, amigos! Nos anos 70, o Carlos deu vida a um policial que, muitos anos depois, ficou a cargo de... Saltó el banco allí en la otra esquina. A ver. Gracias, muchachos. E com o passar dos anos, sabemos um pouco mais a respeito de sua identidade. Ele é o Sargento Refúgio, um policial simples e honesto que tem o sonho de se casar com Maruja, vivida por Maria Antonieta de las Nieves. Seria o Carlos escolhido para viver esse romance, digamos assim, caso tivesse permanecido? Pode ser que sim, ou que não, mas o mais provável é quem sabe. É claro que a gente só está fazendo algumas suposições, alguns supositórios, porque não dá para cravar essas informações. Muita coisa aconteceu desde a saída do Carlos até o Sargento Refúgio ser desse jeito, até a entrada da Marujinha e tudo mais. Muita coisa poderia ter acontecido nesse meio tempo, até mesmo o Carlos Villagrán poderia ter mudado a sua forma de atuar e tal. A gente até percebe isso nas séries independentes que ele fez, que ele colocou umas dancinhas como uma coisa muito característica do Kiko. Esse Kiko da década de 80, esse Kiko pouco conhecido no Brasil, mas você sempre joga na internet, você encontra um monte de coisas do Kiko dançando. Principalmente essa cena aqui que viralizou. Não é muita ousadia da minha parte pensar que ele arriscaria até um passinho do Michael Jackson no pátio, né? Eu vou te mostrar um aplicativo aí no seu celular que vai fazer você receber esse valor aqui a cada 30 minutos. Tá aí uma coisa que eu gostaria muito de ter visto. E você? Também. Então já vou aproveitar e lançar a palavra-chave agora mesmo. O que você gostaria de ter visto o Kiko fazendo? Coisas que fazem sentido, coisas que não fazem, tanto faz. Você gostaria de ter visto um Moonwalker? Você gostaria de ter visto, sei lá, ele fazendo uma embaixadinha? Ou até mesmo falando um cálice que você me deixa louco na língua do Super Sam? Shut up! You are putting me crazy! Isso aconteceu em 83, na série Federico, que foi gravada na Venezuela. E você reparou na roupa do menino? Ele tá com um terno branco com detalhes em vermelho e usando o mesmo chapéu que usou em suas últimas temporadas de Chaves. E como o figurino do Kiko mudou muito pouco durante a década de 70, eu não duvido nada que ele teria dado um bom tapa no seu visual nessa mesma época, caso ainda tivesse com Chaves. Em 81, ele viveu El Niño de Papel, usando não só um terninho, como um chapéu diferente. E em 88, em Aqui Kiko, apareceu todo estilosão de vermelho. Ah, Renan, mas aí é carreira solo do Carlos, ele tinha liberdade de criar, podia fazer o que quisesse, estava querendo sair da caixa e tudo mais. Queria ver se fosse na Televisa, ele não ia poder fazer nada disso. É aí que você se engana, pois em mais de um momento a Chiquinha apareceu em Chespirito com uma roupa diferente. E um outro ponto muito importante é que, quando a gente analisa os últimos episódios de Chaves e até vê imagens do Carlos no fim da década de 80, começo da década de 90, dá para imaginar que ele seria o ator que mais convenceria como um menino. Lógico, caso estivesse no elenco até 92, até o final de Chaves. Nos últimos momentos da série, os atores apareciam apenas na escolinha, tamanha mudança na fisionomia de cada um. Aquilo era mesmo para esconder a idade. Por outro lado, o Villagrán seguia interpretando o Kiko e esbanjando saúde. Kiko também foi no programa do Jô Soares. E como todo garoto de 8 anos, ele não demorou para começar a brincar. Facilmente ele teria o seu lugar garantido em Chaves, em Chapolin e até em outras produções do Chespirito. Na década de 80 teve tanta coisa diferente, o Carlos estaria por ali o tempo todo, não tenho dúvida disso. Inclusive, ele também poderia ter participado dos filmes do Chespirito, como o Charrito, por exemplo. Olá, lembra-se de mim? Eu sou aquele que lhe caiu do céu. É, eu sei. Eu coloco o bigode postiço para parecer vilão. Facilmente dá pra imaginar ele como um dos vilões dessa história, né? Fora daqui! Sim, senhor. Já estamos indo. O mesmo digo eu. Enfim, uma pena que as coisas que eu trouxe aqui não aconteceram dessa forma. O que aconteceu foi bem diferente, né? Se separaram, o clima não ficou tão legal, aquela coisa toda que a gente já falou 1000 vezes aqui. E eu acho uma pena, porque
São duas forças tão criativas, né? Chespirito de um lado, Carlos Villagrán de outro. Acho que juntos eles fizeram marcantes, tantas coisas maravilhosas, que teria sido muito bom para todo mundo se essa parceria tivesse continuado. É claro, existem vários outros fatores que o lado fã, o lado que a gente vê na televisão, acaba não contando tanto, né? Fator pessoal, dinheiro, enfim. É muita coisa. Não custa nada pensar como as coisas poderiam ter sido, mas o que a gente sabe é que o Carlos teve uma grande trajetória e até já foi falado aqui no canal, no especial de 80 anos dele. Agora ele já está com 81, na verdade. E o vídeo está aqui do lado, é só clicar que você vai ver um monte de coisas a respeito desse ator tão querido que você provavelmente não faz ideia. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.